Nossa primeira reunião de trabalho nos postos. O objetivo dessa gravação é permitir que você acompanhe tudo aquilo que foi passado na reunião. Se porventura você não conseguiu conectar, essa é uma outra oportunidade de você aprender aquilo que foi passado, lembrando sempre que a prioridade é sempre tentar conectar ao vivo, para que você não perca nada. A reunião virtual faz parte do nosso calendário semanal de reuniões da embaixada. E nessa reunião de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o sistema de trabalho nos postos e também sobre o MMM, Movimento Moderno de Missões, e um pouco da vida de Guilherme Carey. O sistema de trabalho dos postos da Organização Embaixadores do Rei, se nós fôssemos fazer um paralelo com a escola, seriam as séries. Se fôssemos fazer um paralelo com a vida militar, seriam as patentes. Ou se fôssemos falar de videogame, seriam os níveis. Então, hoje, toda a embaixada encontra-se no nível candidato, que não é um posto. O primeiro posto é arauto. E aí vem embaixador escudeiro, embaixador cavaleiro, embaixador sênior, embaixador master, embaixador emérito, e aonde vocês devem chegar, onde é o objetivo, auxiliar de conselheiro. E como é que funciona? Vocês receberão todas as tarefas, que são essas instruções que nós, conselheiros, vamos passar para vocês, sempre nas reuniões de quarta-feira, às 20 horas. Cada semana será um conselheiro e nessas reuniões vocês poderão fazer perguntas. Em cada semana nós estudaremos um tema. Na próxima semana, inclusive, será o conselheiro Góes falando sobre regras do esporte. Uma vez por mês, vocês passarão por uma avaliação dessas tarefas que foram aplicadas, dessas tarefas que foram apresentadas para vocês. E no final do manual de candidato acontecerá a nossa reunião de reconhecimento, que é algo incrível. Vocês poderão convidar os parentes de vocês, pessoas próximas a vocês, e vocês escolherão uma pessoa que vai entregar um broche do manual de arauto para vocês, e mais os certificados serão promovidos a arauto. Então, será um dia bem especial, um dia bem legal. Faça um esforço para que vocês já sejam promovidos nessa próxima reunião de reconhecimento. Quando será a próxima reunião de reconhecimento? Na semana do aniversário da embaixada. Então, se esforcem para que vocês todos possam ser promovidos. Dando sequência aqui, hoje nós vamos falar do Movimento Moderno de Missões, página 17 do Manual de Candidato. Caso alguém não tenha o Manual de Candidato, é só me chamar no privado. Eu envio o PDF para que você possa estudar. Movimento Moderno de Missões, vamos falar muito hoje da vida de Guilherme Carey. Você precisa entender que você faz parte de uma organização missionária e as atividades que a Embaixada promove, as atividades de aventura e missões, são para te ajudar a se preparar caso um dia Deus venha falar com você para ir para o campo missionário. Muitos dos missionários, mundo afora, e até mesmo aqui dentro do nosso país, passam por diversas situações de risco, de aventura. Então, por isso, a nossa organização promove acampamentos, promovem todas essas atividades. Então, é bem legal, o trabalho nos postos vai ser algo feito de forma bem dinâmica. Eu espero que todos vocês se dediquem. Para que você seja promovido, você deve participar dos estudos missionários promovidos por sua embaixada, ler livros missionários, escrever cartas missionárias e informá-lo que está orando por eles. Bem, muitos de vocês já cumpriram essa parte da tarefa lá na nossa gincana. Lembram que vocês escolheram um país da Copa e mandaram carta, fizeram contato com os missionários? Isso já vale para sua promoção ao posto de arauto. Então, olha, quem fez a tarefa ganhou ponto lá na gincana e já cumpriu essa etapa da sua promoção.
Vamos falar um pouco sobre Guilherme Cary, o pai do movimento moderno de missões. Guilherme Cary nasceu em 1761 e morreu em 1834. O menino Guilherme Cary era apaixonado pelo estudo da natureza, enchia seu quarto de coleções de insetos, flores, pássaros, ovos, ninhos e etc. Certo dia, ao tentar alcançar um ninho de passarinho, caiu de uma árvore alta. Ao experimentar a segunda vez, caiu novamente. Insistiu a terceira vez, caiu e quebrou a perna. Algumas semanas depois, antes da perna sarar, Guilherme entrou em casa com o ninho na mão. Subistes a árvore novamente, exclamou sua mãe. Não pude evitar, tinha de possuir o ninho, mamãe, respondeu Guilherme Cary. Bem, nós tiramos duas principais lições aqui. Primeiro, Guilherme Cary foi um menino igual a vocês. E eu vou abrir um parênteses, não é porque Guilherme Cary pegava passarinho, ninho de passarinho, que vocês devem fazer isso não, tá? Isso era um costume daquela época, isso era uma brincadeira, até mesmo uma travessura daquela época, não façam isso. Mas o que fica legal aqui de vocês entenderem é que Guilherme Cary foi um menino igual a vocês. Muitas das vezes achamos que para ser um homem de Deus e para fazer algo grandioso, nós temos que ter tido uma vida desde o nascimento de forma perfeita, e não existe isso, tá? Deus usa e Deus transforma as pessoas normais, pessoas como eu e você. Uma outra situação aqui que eu queria destacar sobre Guilherme Cary, desde muito criança ele foi muito obstinado, muito determinado a fazer as coisas, e aquilo que ele começava, ele não desistia. E isso foi muito importante para a criação do movimento moderno de missões. Disse que Guilherme Cary, fundador do Movimento Moderno de Missões, MMM, não era dotado de inteligência superior e nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Entretanto, foi uma das suas características foi persistir com espírito indômito, inconquistável até completar tudo quando iniciara, que fez o segredo do maravilhoso êxito de sua vida. Eu já falei um pouco sobre isso. Guilherme Cary era um homem muito obstinado, então aquilo que ele começava, ele não desistia. Muitas das vezes começamos a fazer as coisas de Deus e desistimos no meio do caminho porque é difícil, é complicado. Não seja assim. Esse é um exemplo positivo da vida de Guilherme Cary que vocês devem seguir. Quando Deus o chamava a iniciar qualquer tarefa, permanecia firme dia após dia, mês após mês, ano após ano, até acabá-la. Deixou o Senhor utilizar-se da sua vida, não somente para evangelizar durante um período de 41 anos no estrangeiro, na Índia, mas também para executar a façanha, por incrível que pareça, de traduzir as sagradas escrituras em mais de 30 línguas. Observem o que foi Guilherme Cary, um menino pobre, de uma região pobre da Inglaterra, há séculos atrás, sem grande inteligência, não era o nerd do seu tempo, não era um menino, um jovem dotado de grande inteligência, mas era tão obstinado que foi capaz de fazer tudo isso, ficar 41 anos na Índia, traduzir a Bíblia em várias línguas. O pastor Josué Valandro costuma dizer uma frase que eu concordo muito: o motivado ganha do inteligente. Então, às vezes, você não tem uma característica específica para realizar aquela missão, aquela tarefa, ou algo na sua vida, mas você é tão determinado, você é tão motivado, e Deus vem sobre a sua vida e te capacita a fazer aquilo que você precisa fazer. São exemplos muito positivos da vida de Guilherme Cary. Nós veremos mais alguns durante o nosso estudo. Aos 12 anos, adquiriu um exemplar do vocabulário latino por Disch, o qual decorou. Aos 14 anos, iniciou a carreira como aprendiz de sapateiro na loja. Encontrou alguns livros, dos quais aproveitou para estudar. Assim, iniciou o estudo do grego. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que era um pecador perdido. Então, vamos só abrir um parênteses aqui. Guilherme Cary, aos 12 anos, tem contato com seu primeiro vocabulário latino e começa ali os seus estudos. Aos 14 anos, ele começa a trabalhar como auxiliar de sapateiro. Como eu disse, ele era muito pobre e precisou começar a trabalhar muito cedo. Isso era um costume da época, né?
Os meninos precisavam trabalhar para ajudar seus pais dentro de casa. E o mais curioso é que logo em seguida vem a conversão de Guilherme Cari. Ele reconhece que era um pecador sem Jesus e aceita Jesus como Salvador. E aí ele começa a examinar cuidadosamente as Escrituras. Não muito tempo depois da sua conversão, com 18 anos de idade, pregou seu primeiro sermão, ao reconhecer que o batismo por imersão é bíblico e apostólico. Tomava emprestado livros para estudar e, apesar de viver em pobreza, adquiria alguns livros usados. Um de seus métodos para aumentar o seu conhecimento de outras línguas consistia em ler diariamente a Bíblia em latim, grego e hebraico. Olha como Deus já estava preparando Guilherme Cari para aquilo que ele iria fazer. Então, ele, muito novo, começa a ler a Bíblia em outras línguas, e naquela época não tinha Google Tradutor, ele realmente precisou aprender aquelas línguas, e isso foi a base, aquilo que permitiu ele criar o movimento moderno de missões. Com a idade de 21 anos, casou-se. Porém, os membros de sua igreja onde pregava eram pobres e Carey teve de continuar seu ofício de sapateiro para ganhar o pão cotidiano. O fato do senhor Old, seu patrão, exibir na loja um par de sapatos fabricado por Guilherme Carey como amostra era a prova da habilidade do rapaz. Para você entender, naquela época não existiam lojas nem shoppings que você iam lá e já comprava um sapato pronto, pois não havia as medidas padrão para a fabricação de sapatos, eram feitos sob medidas. Então você ia a uma sapataria e lá o sapateiro tirava as suas medidas e fabricava os calçados. E na biografia de Guilherme Cari vai falar muito sobre como ele era cuidadoso com tudo aquilo que ele fazia. Uma prova disso era que o seu patrão exibia na vitrine um par de sapatos fabricado por ele. As igrejas da época não aceitavam a ideia e consideravam absurda levar o evangelho ao pagão. Certa vez, numa reunião do ministério onde Guilherme Cari frequentava, levantou-se e sugeriu que ventilassem esse assunto. É o dever dos crentes em promulgar o evangelho às nações pagãs. O venerável presidente da reunião, surpreendido, pôs-se de pé e gritou: Jovem, sente-se. Quando agradar a Deus converter os pagãos, ele o fará sem o auxílio ou nem o porém. Agradar a Deus converter seus pagãos, e ele o fará sem o seu auxílio e nem o meu. Porém, o fogo continuou a arder na alma de Guilherme Cari. Durante os anos que se seguiram, esforçou-se interruptamente, orando, escrevendo e falando sobre o assunto de levar a Cristo a todas as nações. Em maio de 1792, pregou seu primeiro e memorável sermão sobre Isaías 54, 2 e 3. Alguns pontos para a gente destacar aqui. As igrejas naquele século, naquela época, não entendiam o mandamento de Jesus de ir de pregar o evangelho a todas as nações, Mateus 28, 19 e 20. Eles acreditavam que simplesmente, quando fosse vontade de Deus, Deus iria levantar entre aqueles povos pessoas que iriam traduzir a Bíblia naquela língua, pregar o evangelho ali, as pessoas se converteriam, organizariam igrejas e que nada precisava ser feito para mudar esse cenário. Ao contrário do entendimento de Guilherme Cari, que era o entendimento correto, que é bíblico, e aí ele faz o seu discurso em maio de 1792, pregando Isaías 54, 2 e 3. Vejamos o que diz. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas firmes para suas estacas, pois você estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Bem, em 1793, Guilherme Cari faz a sua primeira viagem. Naquele momento, quando Guilherme Cari lê essa passagem bíblica, o auditório vem aos prantos, entende a sua culpa. E
Diz assim a biografia de Guilherme Cary: o auditório sentiu-se culpado de negar o evangelho aos países pagãos. O ponto de levantar as vozes em choro foi então organizada a primeira sociedade missionária da história das igrejas de Cristo para pregar o evangelho entre os povos nunca evangelizados. Alguns, como Brennard, Elliot e Schweitzer, já tinham ido pregar em lugares distantes, mas sem qualquer que as igrejas se unissem para sustentar. Ou seja, antes de Guilherme Carey, outros homens de Deus já tinham ido pelo mundo pregar o evangelho, porém de uma forma muito pessoal, sem o auxílio das igrejas, sem o auxílio de uma instituição, e isso acabava que não rendia muitos frutos. Então, quando Guilherme Carey cria o movimento moderno de missões, a coisa começa a fluir de forma mais organizada. Como eu disse, em 1793, Guilherme Carey deixou a Inglaterra, enfrentando muitas dificuldades, foi para a Índia como missionário. Hoje, na Índia, ao chegar à Índia, Carey continuou os estudos que começara quando menino. Não somente fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, mas criou um dos melhores jardins botânicos. Redigiu e publicou o Hortus Bengalensis, o livro Flora Indica. Outra de suas obras foi considerada a obra-prima por muitos anos. A presença dos batistas e o número total de cristãos é muito expressivo, graças ao esforço de Karen. A Bíblia foi traduzida para mais de 40 línguas e dialetos. Na época, pelos seus ensinos e pregações e viagens, Guilherme Karen levou os batistas e outros evangélicos a se despertarem quanto às responsabilidades missionárias, despertamento que recebeu o nome de Movimento Moderno de Missões. Ele foi chamado o pai de missões modernas. Então, vamos lá. Em 1793, Guilherme Carey deixa a Inglaterra e vai para a Índia. E na Índia, como em vários outros países orientais, dentro do mesmo país há diversas línguas e dialetos, e Guilherme Carey foi traduzindo a Bíblia nessas línguas e nesses dialetos, pois isso é o que permitia a pregação do Evangelho. Né? Você imagine hoje você ir pregar numa nação sem que haja Bíblia naquela nação. Dificilmente a pessoa vai conseguir estudar, a menos que ela domine a língua da Bíblia que você levou, ela não vai conseguir estudar a Bíblia, aprender a Bíblia. E nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso era tão importante a tradução da Bíblia. Durante o período de 41 anos que passou na Índia, Guilherme Carey não voltou para a Inglaterra. Falava, embora com dificuldade, mais de 30 línguas da Índia. Dirigia a tradução das escrituras, em todas elas foi apontado ao serviço árduo de tradutor oficial do governo. Escreveu várias gramáticas indianas e compilou notáveis dicionários do idioma bengali, marathi, sânscrito. O dicionário do idioma bengali consta de 3 volumes e inclui todas as palavras da língua traçadas até sua origem indefinidas em todos os seus sentidos. Ou seja, Guilherme Carey, além de traduzir a Bíblia, ele foi traduzindo outros vocabulários, outros livros, publicando outros livros, e isso permitia que, além de pregar o Evangelho, a possibilidade da realização de outros trabalhos. Essa era a estratégia que ele utilizava para ganhar aquelas pessoas para Jesus. Em 9 de julho de 1834, com a idade de 73 anos, Guilherme Carey dormiu em Cristo. Quando Guilherme Carey chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe a permissão para desembarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar a bandeira à meia haste em honra de um herói que fizera mais pela Índia do que todos os generais britânicos. Esse ponto é muito interessante, muito legal. Quando Guilherme Carey chegou à Índia, o governo britânico sequer permitiu que ele desembarcasse do navio. Sua biografia vai dar detalhes e mostrar o quanto foi difícil ele sair do navio para pisar em solo indiano. E Deus agiu, ele conseguiu, e quando ele morre, o governo inglês
manda prestar uma das maiores honras que uma pessoa pode receber, que é a bandeira hasteada a meio mastro, e reconhece que Guilherme Carey fez mais pela Índia do que todos os generais britânicos. Calcula-se que Guilherme Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Assim escreveu um dos seus sucessores, o missionário Wang. Não sei como Guilherme Carey conseguiu fazer nem a quarta parte das suas traduções. Faz cerca de 20 anos, em 1855, que alguns missionários, ao apresentar o evangelho no Afeganistão, país da Ásia Central, acharam que a única versão que esse povo entenderia era o Pushto, feita em Saranpore por Carey. Ou seja, 20 e tantos anos depois, missionários pregando o evangelho no Afeganistão acharam a Bíblia que ele traduziu e acharam que apenas aquela língua, né, que Guilherme Carey havia traduzido, quando na verdade ele havia traduzido em várias outras línguas. O corpo de Guilherme Carey descansa, mas a sua obra continua a servir de bênção a uma grande parte do mundo. Pessoal, assim chegamos ao fim aqui do nosso estudo sobre Guilherme Carey. Essa foi uma versão bem resumida, uma versão fácil de vocês conseguirem ouvir e ver aí no celular. Lembrando sempre que a prioridade é tentar se conectar ao vivo. A reunião virtual, ela é uma reunião da embaixada. Nós temos a reunião presencial nos sábados, 9 horas da manhã, e a reunião virtual na quarta-feira, às 20 horas. A nossa próxima tarefa será a tarefa de número 5, página 15. Ela será ministrada pelo conselheiro Góes. Espero que vocês aproveitem essa gravação, que isso ajude vocês no seu estudo. Até a próxima, fiquem com Deus.